Olá pessoal, hoje eu vim aqui dar continuidade à série da Juventude. Vou falar de uma pessoa muito especial na minha caminhada. Vou falar sobre a beata Chiara Lucy Badano. Espero que a história dela possa contribuir para a vida de caminhada de vocês, tanto quanto contribuiu para a minha vida de caminhada. A história dela, mudou um pouco a minha vida, me fez ter uma nova visão de como é estar com Deus, como é ser jovem estar com Deus. Então, contando um pouquinho para vocês sobre a história da Chiara, ela nasceu no ano de 1971, na cidade de Sazelo. Os pais de Chiara, Teresa e Rogério, eles não podiam ter filhos, então a gestação de Chiara, a vinda de Chiara, ela foi algo deveras providencial, O pai dela rezou para que eles pudessem ter um filho, porque a mãe de Chiara não podia ter filhos. Então, e aí quando Chiara nasceu foi motivo de muita alegria para aquela família, Porque eles não eram esperados que podiam ter um filho, e aí por meio de orações, Chiara veio ao mundo. A família de Chiara, os pais de Chiara já eram, membros da igreja, eles já participavam, já tinham, essa unidade com Deus, eles viviam de forma muito harmoniosa o sacramento do matrimônio deles. Então, quando Chiara ela veio ao mundo, já veio com esse ambiente familiar de cristão, A mãe dela educava ela muito na fé, ensinava ela a partilhar, a doar brinquedos. Certa vez, a mãe dela pediu que Chiara separasse os brinquedos para a doação, e aí ela foi separando em duas pilhas os brinquedos para poder doar. E aí ela separou todos os brinquedos bons e tudo mais, e falou: aqui, mamãe, esses são os brinquedos que a gente vai doar. E aí a própria Chiara, pequenininha ali, falou para a mãe dela que ela não podia doar para as pessoas pobres os brinquedos que já estivessem muito velhos ou estivessem quebrados. Desde muito pequeno, através de pequenos detalhes, Chiara já exalava o perfume da santidade, já exalava o perfume de Cristo nas suas pequenas atitudes. Uma vez também, uma ocasião do Natal, ela gostava muito do Natal, achava o Natal uma festa linda, É uma festa linda, mas era uma festa muito especial para Chiara. Então, ao invés dela pedir um presente, ela rezou e pediu para Jesus que a sua avó ficasse boa logo. Na época, a avózinha dela estava doente, estava com alguns problemas de saúde, então, como presente de Natal, ela rezou enquanto criança e pediu que Jesus curasse a avó dela, que deixasse que a avó dela ficasse boa logo. E toda a vida de Chiara, ela sempre foi muito aberta, muito livre, ela tinha uma limpidez no olhar que exalava mesmo Jesus, sabe? E com o passar dos anos, ela foi crescendo e tudo mais, e aí com 9 anos, ela foi convidada a participar do movimento Focolares. Ia ter uma festa da família, e aí ela foi com os pais dela participar dessa festa da família, e lá ela viveu um momento com Jesus. Aos seus 9 anos de idade, ela teve seu encontro com Deus, apesar de ser criada já numa família cristã, É essencial que a gente tenha um encontro pessoal com Jesus. E lá nesse encontro pessoal que ela teve com Jesus, ela escutou uma palestra da Chiara Lubich, e isso mudou totalmente a direção do rumo da vida da Chiara, sabe? Isso fez despertar nela uma emoção muito grande, uma vontade muito grande de querer viver o Evangelho e levar o Evangelho para outras pessoas. A partir desse movimento Focolares, então, ela começou uma vida total de entrega a Jesus, uma vida de amor e comunhão com o Evangelho. Ela falava que, a partir do momento que ela tivesse com o Evangelho debaixo do braço, coisas maravilhosas ela poderia realizar por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus. E depois disso, ela foi vivendo a vida dela enquanto jovem e tudo mais, e ela tinha uma vida muito normal, assim dizer, sabe? Ela gostava de jogar tênis, ela gostava de nadar, ela gostava de correr, ela tinha essa vida muito atlética, gostava de sair com os amigos, gostava de passear, então ela gostava de dançar e cantar. Ela teve uma vida comum, como eu e você, jovens aqui hoje, tentando ser um jovem comum também de hoje. Mas qual que era o diferencial então de Chiara? Por que ela então foi beata? Sendo que ela vivia uma vida normal como eu vivo, o diferencial de Chiara então era através dessas pequenas
atitudes, né, atividades que os jovens fazem, ela exalava Jesus, né, ela estava em lugares que agradavam Jesus, ela não fazia aquilo que não agradava Jesus, ela estava em total comunhão e disposição de amor, sabe, e ela falava muito também da questão de Jesus abandonado, né, quando lá na cruz, né, revivendo esse momento do Calvário, da crucificação de Jesus, quando ele clama por Deus e fala, meu Deus, por que me abandonastes? Ela abraçou esse momento da cruz para a vida dela. Ela viveu isso na vida dela e ela olhava muito para essa imagem de Jesus abandonado e fala, eu quero ir aos lugares onde Jesus está abandonado, nas pessoas em que não tem atenção, nas pessoas que às vezes é ateu, que não acreditam em Deus, lá Jesus está abandonado porque ninguém vai até elas, então eu quero ir. E aí depois que ela participou desse movimento Focolares, né, que foi onde ela viveu essa experiência desse encontro com Jesus, lá ali na região dela tinha apenas 3 pessoas que participavam, porque esse encontro ele era feito em Roma. E aí depois que ela passou, né, a participar ali na cidade dela, ela começou a levar o Focolares para a região dela e aí lá as pessoas começavam a participar. E como eu tava falando, né, ela gostava muito de praticar esporte e tudo mais. Em uma certa ocasião ela estava jogando tênis e ela sentiu uma dor muito forte. Ela, né, acabou que correram com ela para o hospital e tudo mais. Fizeram uma série de exames e que ela estava com câncer. Então ela teve que passar por muitos procedimentos, muitas cirurgias, quimioterapias, né, todo um trabalho muito tenso, né, e muito doloroso, né. Muitas pessoas falam isso quando tem, né, a doença do câncer. E Kiara, ela lidou com isso de uma forma muito tranquila, sabe? O que ela tinha para oferecer para Jesus ali naquele momento era a doença dela, era o câncer dela, era a dor dela. E ela ofereceu isso de bom grado para Jesus e falou, ó, Jesus, tá aqui. E Kiara lidou com o câncer dela de uma forma muito harmoniosa, né? O que ela estava passando naquele momento, um momento de muita dor, ela pegou e ofereceu isso para Jesus. Falou, toma, Jesus, tá aqui a minha dor, é o que eu tenho para te oferecer. E aí, às vezes, as pessoas, os amigos dela, né, ela tinha muitos amigos, rezavam para que ela fosse curada e tudo mais, mas Kiara, ela não queria ser curada porque ela sabia que essa não era a vontade de Deus. E aí tem uma frase até meio famosa dela que ela fala, só por ti, Jesus. Se tu queres, eu quero também. E aí, nesse contexto, né, de hospital em que ela estava sofrendo, ela se questiona, né, que, como assim, né, meu Deus, ela tava passando por tanta coisa e ela não se questionou hora nenhuma? Como assim? Ela sentou tudo de bom grado? Não, ela questionou, claro, a gente sempre questiona, né? Por que eu tô passando por isso? Ela falou, por que, Jesus? Por que disso? E ela se lembrou, né, na época que ela participava dos movimentos focolares, ela tinha muita amizade com a Kiara Lubitsch, né? E aí ela trocava cartas com ela e uma vez ela falou da questão de Jesus abandonado. Então quando ela questiona Jesus e fala, por que, Jesus, eu tô passando por isso? Ela lembra dessa questão. Ela lembra de Jesus lá abandonado na cruz, gritando, meu Deus, por que me abandonastes? E ela olha pra isso e fala, nossa, eu tô aqui como Jesus abandonado. Mas eu sei que essa é a vontade de Deus e as pessoas, né, alguns testemunhos contam que ao visitar ela no hospital, as pessoas saíram de lá melhor, né, às vezes as pessoas eram visitadas ao invés de ir visitar Kiara. Chegava ela tava sempre com um sorriso, sempre alegre, apesar de estar passando por essa situação que ela tinha passado. Ela sempre era muito alegre, muito jovem, né. E aí, ao passar do tempo, a sua doença foi evoluindo, o câncer estava já em fase terminal. E os médicos, né, já não podiam fazer mais nada por Kiara, ela estava tomando doses de morfina para poder aguentar tamanha dor que ela estava sentindo. E já sabendo, né, já se preparando para esse momento em que ela sabia que Deus iria chamar ela, Kiara pediu para a mãe dela que a vestisse de noiva, porque quando ela morresse, ela estaria se encontrando com o seu amado, ela estaria encontrando com Jesus. Conta-se até que, enquanto ela estava no hospital, ela não desistia de ajudar as pessoas. Apesar de estar lá internada, fazendo quimioterapia, fazendo tratamento, ela ia em outros blocos e ajudava outras pessoas que estavam com depressão, saía para conversar com as pessoas, saía passeando pelo hospital. Olha que tamanho cuidado, né? Ela não reclamava, tudo pra ela estava bom, é porque era por Jesus, é porque ela sabia amar. O amor dela era tamanho que nenhum câncer foi capaz de parar essa missão dela que Jesus tinha dado pra ela. E aí, então, ela, pouco tempo antes de morrer, ela virou para os pais dela e falou, sejam felizes,
porque eu sou feliz. Ela seria feliz porque ela estava indo ao encontro de Jesus. E então, né, no velório de Kiara, foi muito movimentado. Tinham mais ou menos 2.000 pessoas naquele velório. E teve um rapaz que testemunhou que no dia do velório de Kiara Lucy, ele sentiu e experimentou o amor de Deus. O amor de Kiara era tão grande por Jesus, que até no velório dela as pessoas sentiam o amor de Deus. Olha que legal, meus irmãos. E aí o nome de Kiara, na verdade, é Kiara Badano, mas Kiara Lubitsch, né, que se tornou muito amiga de Kiara, deu pra ela esse nome de Kiara Luz, por justamente levar a luz para as outras pessoas, iluminar, né, clarear com aquele sorriso dela. Então, que essa história de Kiara possa te incentivar a buscar mais a Deus, a ser feliz e amar a Jesus de tal maneira que a gente não consegue nem pensar, né? Só amar, amar e amar por tudo que Jesus nos fez, né? E ela foi beatificada no ano de 2010. E o principal diferencial da Kiara, gente, foi de decidir por ser de Deus. Ela se decidiu totalmente. E eu queria deixar, né, um convite para os pais que estão nos assistindo, que olha como foi importante a participação dos pais de Kiara Lucy nesse processo de criação dela, né? Eles já eram de igreja, a mãe de Kiara e o pai de Kiara rezavam por ela, né? Eles eram muito queridos. Então olha a importância, né, do pai e da mãe desde sempre já estar em oração pelo seu filho. E jovens que estão nos assistindo, espero que esse vídeo motive vocês a querer saber mais de Deus. Se você quiser saber mais sobre a história de Kiara Lucy, tem esse livro chamado 25 Minutos. Ele conta detalhadamente sobre a história dela, fala sobre mais coisas que eu mostrei aqui no vídeo. E espero realmente que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua maturidade espiritual. E que você sempre pense nessa frase da Kiara, né? É só por ti, Jesus. Se tu queres, eu também quero. Fiquem com Deus e até mais. Só por ti, Jesus.